muito. A Aline, nossa nutricionista, a gente fez uma pergunta para as pessoas, uma enquete, e a gente quer saber, será que as pessoas sabem quais alimentos contêm glúten? Sim ou não? Vamos lá para o nosso Instagram, vamos ver isso então, coloca aí. Você sabe quais alimentos contêm glúten, sim ou não? 38% das pessoas disseram que sim, mas 63%, Aline, disseram que não. Não sabem quais alimentos contêm glúten. Afinal de contas, quais alimentos contêm glúten? Bom dia. Bom dia. Isso é muito comum mesmo, tá? Ainda mais para quem nunca teve problema com esse alimento. Ele não vai se preocupar qual alimento tem glúten ou não. A pessoa passa a se preocupar, ou se passa por uma nutricionista e pede para tirar o glúten, né, por alguma causa. Às vezes até para emagrecer, eu quero emagrecer e tiro o glúten. Mas assim, não necessariamente, tá? Porque vários alimentos que não tem glúten, não quer dizer que vai comer bacon, pururuca todo dia, você vai engordar, não é glúten, né? Que você vai emagrecer, porque sim. muitos são ricos em carboidrato, né? Também, então vai alterar a glicemia da mesma forma, tudo depende. Okay. Até eu trouxe aqui pra gente ver alguns alimentos sem glúten que são mais saudáveis. Vamos lá ver, vamos mostrar. Mostra pra gente o que tem glúten e o que não tem. Eu vi que você trouxe uns pãezinhos. Você sabe que a minha perdição é pão, né? Se tem uma coisa na vida que eu gosto, é pão. O tal do glúten, da lactose, pão, queijo, vinho, podia passar a vida. Mas não é bem assim, né, gente? Pãozinho, qualquer tipo de pão tem glúten. Isso, é o trigo, né? O do trigo. Igual você me perguntou, quais alimentos contêm glúten? Trigo, centeio, cevada e a aveia, como ele colocou. Na hora do plantio, há uma contaminação cruzada, né, por conta do trigo. Então, acaba contendo o glúten por conta dessa contaminação. Sim. Mas, hoje em dia, as indústrias já têm a aveia sem glúten, tá? Eu já vi isso, aveia sem glúten. Isso. Falei, ué, mas como assim? Que curioso, é por causa disso, né? A questão da contaminação, exatamente. Ou do plantio, ou na hora da questão do processamento. Isso mesmo. Ou no processamento também. Assim como vários alimentos, pode ter glúten, às vezes ele não tem glúten na composição. Chocolate, por exemplo, tá lá, contém glúten, ou pode conter traços de glúten. Então, tem glúten? Muitos deles acaba não tendo, mas eles colocam por conta da indústria que manipula alimentos que contêm glúten. Passa num outro local que passou a mesma alimento com glúten. Máquina, né? Ou a mesma indústria mesmo. Okay. Você vai produzir sem glúten, você tem que ter um local totalmente separado. Você é celíaca? Eu não sou, eu tenho sensibilidade ao glúten, não celíaca. Ok, então você pode, de repente, comer algum alimento com glúten, não teria problema. Mas ele vai fazer o mesmo mal, tá? Simples assim. Por quê? Porque, não vamos... Depois a gente entra em detalhes com a doutora Jaqueline sobre isso. Mas ele pode fazer mal da mesma forma por conta dessa hiperpermeabilidade intestinal. Certo? Mostra pra gente aí, Aline, o que você trouxe? Então, aqui eu trouxe a aveia, como eu disse, né? Que pode ter glúten por contaminação cruzada, por contaminação lá no plantio. O pão, que aqui é a bisnaguinha, que é comum as crianças, né, consumirem. Você fala da bisnaguinha integral, é mais saudável. Não, tá. Não, entendi. Não. Até eu trouxe a farinha integral aqui, né? E o centeio. Vira pra gente, mostra ali pra câmera. E o centeio. Isso, vira o produto, isso. Aqui, ó. A farinha integral, o centeio, certo? Ok. Aqui já tem os alimentos sem glúten. O que a gente pode substituir, então, para fazer um pão? Eu posso fazer um pão do quê? Se eu não posso fazer com trigo? Então, aí vem a questão do saudável, né? Tá bom. Não é só você tirar o glúten e substituir por farinhas cheias de carboidrato. Farinha de arroz. Farinha de arroz, fécula de batata, amido de milho, polvilho doce. Tudo isso é sem glúten, tá? Mas sempre observando a questão das rotulagens, né? Da questão da contaminação cruzada, tá? Do fornecedor, se é seguro ou não. Então, você tem que ver isso. Se precisar, você liga no saque para saber se tem segurança para consumir. Isso, o celíaco, tá? Ok. Então, aqui eu tenho a farinha, eu trouxe farinhas mais saudáveis sem glúten, tá? Por exemplo? Aqui tem farinha de castanha de caju. Farinha de castanha de caju? Isso. Que delícia. Deve ser Aí saborosa. aqui tem a farinha de amêndoas também. Okay. Então, são farinhas também que são consideradas low carb, que são baixo carboidrato. Posso fazer um brownie de chocolate, eu tô pensando gordo, né? Um brownie de chocolate com essa farinha de amêndoas, farinha de castanha de caju. Sim, é muito comum, tá? Ok. Aqui tem o trigo sarraceno, que na verdade ele não contém glúten. Ele tem o nome de trigo, mas ele não contém glúten, Mostra tá? ali pro Marlon. Ó, vou mostrar aqui pra vocês também. Sarraceno. Isso, trigo sarraceno.
tá? Chama trigo, mas não tem glúten. Não. Ok. Aqui, farinha de linhaça dourada, também muito utilizada nas preparações, tá? Ok. Aqui, vamos ver se vocês conseguem. Certo? Além de fazer bem para o nosso organismo. Isso. Né? Aí tem psyllium, que é uma fibra que acaba sendo utilizada também junto com as preparações. Tem farinha de coco, tá? Tem farinha de grão de bico. Ah, eu já experimentei, muito gostoso. Eu tô falando as que são com melhores propriedades nutritivas, né, em relação à nutrição. Aí tem todas essas outras farinhas que eu falei, que de repente você vai fazer um pão, você mistura ela com outras fibras junto, para amenizar um pouco essa questão de índice glicêmico. A alimentação é tudo, aquela história. Sim. O homem é aquilo que ele come. É sério isso. A gente tem umas imagens aqui, Nutri explica pra gente, permeabilidade intestinal, que o doutor estava falando. Então, exatamente. Se a gente está com essa isso... figura, ela relata bem o que eles comentaram. Os gatilhos ali, o estresse, aí tem até a menopausa, os alimentos alergênicos ali, ó, que é o que a gente está falando no momento sobre o glúten. Que o glúten, o leite são considerados alimentos, o trigo, né? Sim. São considerados alimentos alergênicos. O uso de antibiótico, o uso dos prazóis, que é como a gente conhece, exatamente. Porque daí ele vem, ele acaba gerando a hipocloridria. Indiscriminadamente, né? Toma o prazol, ou qualquer que seja. Daí começa desde no estômago, né? Por conta da hipocloridria, a má digestão. Porque uma proteína, para ela ser bem digerida, ela precisa do ácido clorídrico ali. Então, se você tem uma hipocloridria, principalmente pelo excesso desses prazóis, acaba interferindo nessa questão também. Tem mais uma imagem? Coloca aí pra gente, vamos ver. Gente, a gente podia fazer uns 5 programas sobre isso, hein? Mas tem assunto, hein? Nossa. Tem assunto. Aqui é uma imagem de um intestino saudável e um intestino de um celíaco. O da esquerda é o saudável. Isso mostra a atrofia das velocidades que ocorre, né, num paciente celíaco, consumindo glúten, tá? Lembrando que um celíaco, quando ele faz a dieta correta, né, sem contaminação cruzada, trata o intestino, né? Só que tem que tratar tudo de forma correta, lembrando isso também, tá? Não adianta vocês fazerem as substituições erradas por uma farinha de arroz apenas, né? Uma fécula, continuar no estresse do dia a dia, que vai demorar para voltar dessa forma. E obrigada também, Aline de Santa Marques, nutricionista. Foi um prazer recebê-los aqui, tá bom? Obrigada a você.